Fala galera, a gente tá começando mais um AtitudeCast. Hoje a gente tá aqui falando com o Everton. Beleza, meu velho? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Everton é personal trainer e tá com várias vertentes aí, né? Trabalhando com vários segmentos diferentes, mas todos ligados à área fitness, de emagrecimento, né? Vida saudável, né? Emagrecimento, agora estou entrando mais na parte de performance, reabilitação de lesões e a base sempre foi, né? Reabilitação de lesão e emagrecimento. Agora estou entrando mais nessa parte agora de alta performance, Uhum, visando um pouco mais, pegar um pouco mais pesado com o pessoal que tem essa tendência também. legal. Vitor, mais uma vez aqui com a Tá gente. aqui de novo. Pode crer. E Ana Clara, Maria Clara. Tudo certo? Então, gente, a gente hoje queria falar de um assunto que é bem pertinente, assim, na sociedade como um todo, que é emagrecimento, vida saudável. O que é ter uma vida saudável? O que é uma alimentação saudável? Muitas vezes a gente confunde com um ou outro alimento, determinado alimento. Mas o que é, de fato, a gente ter uma vida, até para os alunos em si, crescer com essa consciência de o que é uma alimentação saudável e se conhecer, conhecer o seu corpo e de que forma a gente pode estar sempre numa boa performance, né? Se respeitando, respeitando seus limites e até para os pais também é bem importante esse tema de a gente ter cada vez mais consciência de o quanto nossa alimentação ela é importante no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, nosso corpo, que é o nosso bem mais precioso. Então eu queria começar contigo, Everton. Do básico, assim, da pergunta mais leiga possível, que seria assim, o que é de fato uma alimentação saudável? O que é você ter uma dieta que seja saudável para você? Então, hoje em dia se bate muito na tecla, né, que uma alimentação saudável é aquela que a pessoa consegue manter, né? Uma dieta da qual ela não seja restritiva, né, que muito tempo atrás não era dieta em si, mas sim uma coisa chamada de regime, né? Quem nunca ouviu falar, a mãe falar, ó, tô de regime. E regime vem de restrição. E é isso aí, a gente precisa estar muito bem antenado, porque essa época do pessoal que falava regime foi se criado alimentos bons e alimentos ruins, da qual não existe isso, e sim a colocação de cada alimento dentro de determinado momento. É isso que a gente precisa entender. Então, a partir desse momento, dessa escola prematura de regime, restrição, isso é bom, isso é ruim, veio se criando notoriamente transtornos alimentares, né? Contudo, além dos transtornos alimentares, vem crescendo também demanda alta em demasia a obesidade, né? Principalmente pela correria dos nossos dias, né? Se criando-se uma cultura aí do fast food, não só, né, dessas empresas grandes que a gente conhece, mas o fast food que eu falo, a comida rápida, entende? De baixa qualidade nutricional, que aí sim vai pesando principalmente pelo acúmulo, né? Porque vamos se dar, como é teu nome? Maria Clara. Maria Clara, ela chega de manhã apressada, estuda de manhã, supondo isso, e a mãe dela também tem o emprego dela, né? Nessa demanda de correria e estresse, não dá tempo de fazer aquela refeição da qual a gente fazia antes. Básica. Cuscuz, né? A gente nordestina aqui, Uhum. cuscuz, macaxeira, um ovo. Isso daí seria a refeição básica. Contudo, com o decorrer do tempo, da agonia, do estresse, o que é que acontece? Maria Clara, ela ontem estava assistindo no TikTok, que foi dormir tarde, que se acordou tarde. Eu tenho um Acertou, né? pouco desse Acertou. viés, tá? No meio de decifrar as coisas. Acordou tarde, a mãe com a alta demanda no trabalho também não deu tempo, né, de fazer o planejamento alimentar e simplesmente pegou o todinho que estava mais perto, pegou o biscoito, botou, ó, vai comendo enquanto te leva pro colégio. Opa. E aí começou um problema, né? A falta da demanda do planejamento que confunde muitas vezes. Biscoito e todinho errado? Talvez. Naquele momento, né, onde ela passou ali mais ou menos 6 horas dormindo, a demanda deveria ser outra, nutricionalmente falando. E aí é que vem os riscos, né? Começa a ter uma disfunção de disbiose, começa a bater na microbiota, ele vai falar muito mais sobre isso.
Agora, quando vocês falarem esses termos, vocês traduzem assim, botam um Sim. sinal de igual. Então, a microbiota, vamos dizer que é o bioma, é a parte do teu intestino, tá? A microbiota intestinal, porque existem várias microbiotas, e especificamente a microbiota intestinal, né? Temos mais ou menos aí uma boa quantidade de bactérias no nosso corpo, e dessas bactérias a gente sempre vive em um desequilíbrio e equilíbrio. Voltando para a pergunta, então aí a gente já quebra já esse parâmetro já, né? De uma alimentação saudável. E aí muita gente, meu filho não come biscoito, meu filho não come todinho. Esse não é o erro. O erro é colocar isso no café da manhã. Agora, se Maria Clara não tivesse assistido o TikTok, que a mãe dela não tivesse uma demanda alta de trabalho, que tivesse feito o planejamento, opa, ela tinha se alimentado bem. Na hora do recreio da escola, aquela comunhão comunitária dos alunos, de troca de biscoito, de troca de todinho, estaria ideal. Até porque a gente precisa entender que a alimentação tem uma parte muito ligada à afetiva. Ligando a alimentação à afetividade, a gente vê, ó, tem um biscoitinho aqui, mas a gente poderia pedir um iFood, uma pizza com 8 pedaços e distribuiria para todo mundo aqui. Todo mundo estaria rindo, tomando refrigerante. Essa colocação seria errada? Não, né? Não. Faz parte, a pizza é ruim, né? Ontem mesmo eu bati pra caramba num post dizendo que pizza, açúcar e processados são viciantes que nem cigarro. É uma colocação assim muito extremista. Então a gente começa a perceber que, de fato, Maria Clara precisa mais de um planejamento, né? A família de Maria Clara precisa mais de um planejamento, da qual todo mundo sabe fazer o que precisa ser feito. Só que não faz porque nossa vida vive no automático. Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei interessante, assim, é simples, mas que me fez pensar, que é, assim, como você falou, o problema não é o que a gente consome em si, né? Essas coisas mais supérfluas, mas é você se nutrir disso. Porque o nosso corpo, ele precisa se nutrir, né? Ele precisa de nutrientes para nós desenvolvermos nossas atividades, né? Precisa de ferro, né? Precisa de vitamina, enfim. E aí, quando você, a base da sua alimentação são esses tipos de alimento, você não tem, acho que as quantidades necessárias para você ter energia suficiente, né? E se nutrir é que é a chave, né? Demais. Imagine, Maria Clara tem quantos anos? 13. 13 anos. A demanda hoje de Maria Clara, com 13 anos, é diferente da demanda que a gente teve na O época que é que ela dela. precisa, Everton? Assim, a grosso modo, assim, Então, na vamos idade lá. dela. Vamos supor que tu faz reforço. Faz Não, reforço, tem algum inglês por fora da escola, tem. tem outra demanda de estudo fora da escola. Tem. Então, aí a gente começa a perceber que esses alimentos açucarados, via em demanda dela, não vai estar dando suporte suficiente de uma substância chamada de triptofano, né? Para melhorar a qualidade de raciocínio, melhorar a qualidade de competência cognitiva dela. Então, opa, vou precisar suplementar, a primeira coisa, né? Porém, o básico não está sendo feito. De grosso modo, o que ela poderia ser feito é investir na alimentação, não vou dizer saudável, mas uma alimentação da qual fosse mais naturalista, tá? Legumes, vegetais, porque são ricos em minerais, são ricos em vitaminas. Hoje em dia fala muito de fitoquímico, né? E aí as pessoas pensam logo naqueles potinhos que geralmente médico passa, porém não está sendo feito o básico. E aí tem uma relação, lembra da microbiota intestinal? Justamente com o cérebro. E tem estudos relacionando com depressão. E que tem a ver com criança. Porque o aumento da obesidade está muito ligado, principalmente a crianças de 13 a 15 anos. Eu tive 3 alunos. De grosso modo, o que ela precisava era justamente comer raízes, vegetais, fruta, leguminosas, né? Quantas porções de fruta uma pessoa precisa comer durante o dia? São 3, basicamente. E isso independente se você quer emagrecer ou ganhar massa muscular. Tá? Até porque está muito relacionado à perda de peso, manutenção de peso com o consumo de vegetais e frutas. Só que hoje em dia, como eu falei, o pessoal do regime olha para determinado alimento e diz, ó, isso aqui engorda. E aí é difícil, né? É difícil encarar porque fruta não é só carboidrato.
É muito, vamos dizer assim, raso falar dessa forma. Uma fruta, vou supor, a minha preferida, abacaxi, onde é rica em bromelina. Uma criança que tem uma má digestão e ela faz o consumo de bromelina, na verdade, do abacaxi, que é rico em bromelina. Que dá mais? A bromelina, ela ajuda a tua digestão. Opa, lembra que a gente já estava dificultando a desbiose dela lá logo cedo, com todinho, Uhum. biscoito, e depois foi coxinha na hora do recreio com a comida processada. Engraçado que esse post, voltando a esse post do vício, ela não fica na sala. Nossa, preciso comer uma coxinha agora, né? Fica. Tendo aquilo. Pior que fica, Vitor. Fica. Tem gente que fica. Fica. E aí a gente tem que perceber o Tem gente que que. come escondido, tá com biscoito. E aí, Ele o que a gente pode perceber é isso? Uma certa ansiedade, né? Principalmente hoje em dia, os adolescentes, todo mundo, mas hoje em dia a expectativa de ficar rico o mais rápido possível está nessa idade. Por quê? TikTok, Instagram. Hoje em dia tem crianças aí faturando muito, milhões, né? E aí fica naquela expectativa. Na minha época, na tua, na dele, poderia ser o quê? Ser jogador de futebol mesmo. Vou arrasar aqui, vai vir um olheiro e vai me levar. Hoje em dia é viralizar na internet. E aí cabe a gente entender o que é que está por trás disso também. Existe todo um mecanismo por trás. De quê? Sedentarismo vai estar muito ligado à internet. Muito parado, muito monótono. Comidas açucaradas, né? Então, o planejamento total faz com que a evolução tecnológica faça com que a gente tenha uma redução de atividade física, totalmente. Geralmente eu tento falar que é uma evolução barra retrocesso, né? O corpo da gente, que lá na época pré-histórica, paleolítica, a gente lutava todo dia para ter alimento, abrigo, né? E um canto ali para fazer a procriação. Hoje em dia não existe isso, Tu né? acredita que ao longo do tempo o nosso, até pra Vitor também, que ao longo do tempo o nosso corpo ele possa ter regredido assim fisicamente? Eu acho Vocês que acham? é um pouco assim, regredido fisicamente, eu não entendi direito, mas a gente perdeu algumas características que nossos antepassados tinham. Como, por exemplo, tem até o lance do apêndice, né? O apêndice ele servia muito para ajudar na digestão de celulose, que é por conta do alto consumo de vegetal. E atualmente a gente não tem esse alto consumo de vegetal. Então, a gente tem uma demanda energética muito proteica, né? Que é de carne. Então, não para quê? Entendeu? Vai perdendo a função as coisas ao longo do tempo. Até os sisos, eles também ajudavam na trituração de vegetais. Atualmente tem gente que já nasce sem, Sim, né? já nasce sem o siso, porque no trituramento que a gente utiliza, talheres. Uhum. Então, esse tipo de característica são de ferramentas da nossa alimentação que vão ajudando e também prejudicando. A evolução, ela não é algo 100% benéfico. A evolução, ela também pode dar uma característica para você que não é bom naquele ambiente. Então, esse lance da nossa alimentação de... Porque eu entendo um pouco, né? Por exemplo, uma pipoca, um biscoito, ele tem alto valor energético. Se você precisa de energia, come um biscoito, pô. O problema é o valor nutricional dele, né? Que é basicamente só carboidrato. Não é isso? E assim, esse lance da energia, acho que ele é muito inconsciente, né? De você, como tu citou, de você comer para aquilo ter um retorno de energia rápido, para você conseguir fazer uma atividade ou ir para a escola ou ir para. Isso aí. É interessante ele falar isso porque existe uma coisa chamada de carga glicêmica e densidade glicêmica. Mas são mundos totalmente diferentes, né? Vamos supor que Maria Clara, e eu estou pegando ela porque o foco aqui é falar sobre Hoje tu é o Sobre exemplo. os Você, adolescentes também. é a gente pegar esse biscoito aqui, essa pote de biscoito aí deve ter, vamos supor, todo ele 1.000 calorias, tá? É pouco para ela comer. Ela vem nesse tamanho. Porém, a quantidade de energia que é contida dentro disso aí, pô, é 1.000 calorias. Agora, se eu disser, Maria Clara, tem aqui metade de uma melancia, eu quero que você coma. Tem menos caloria que isso. Vai ter em torno de 400 calorias, 400 gramas, 200 a 150 calorias. Então, tu imagina o que é comer 400 gramas de melancia. Eu tenho um acompanhamento nutricionista, né, como eu falei. Aí você entende muito disso, né?
vou comer pouquinho e tal. Mas não, pô, é saber o que você vai comer. Por exemplo, à noite eu como. Eu posso escolher, né? Tipo, sei lá, 180 gramas de arroz integral, algo assim. Ou então meio quilo de batata inglesa. Meu irmão, eu fui comer meio quilo de batata inglesa. Eu não comi, não, velho. Porque, tipo, eu achei, pô, deve ser. Eu acho que eu vou conseguir comer, mas é muita comida. E o valor. É que a densidade. A densidade, A né? densidade é a mesma, pô. Então, o que é que te dá mais saciedade? Isso aqui ou meio quilo de batata? É esse o lance que tem que ser feito, né? Que você tem que entender. Porque, meu irmão, vai. Demais, Vitor. E sabe o que é o mais interessante? Quando as pessoas procuram um nutricionista e vê a quantidade de comida que eles passam. Primeira coisa Isso é, é um nossa, bloqueio, né? eu vou comer isso aqui, vou emagrecer. Vai. Existe um loop de quê? Isso que tu falou de comer rápido, né? Comer essa comida e ter aquela energia lá de pronta, de prontidão, né? A glicose está lá correndo no sangue e voando e tu fazer algo imediatamente. É top. Por isso que eu digo, ó, vamos supor que a gente entrou agora aqui no estado de calamidade. Total, não tem comida, e só tem isso aqui e salada. E salada. Cara, a gente não vai escolher salada. Entrou em calamidade, a gente só tem isso aqui. Isso aqui que vai permanecer a gente vivo e ativo, tá? Não tô dizendo que não, nesse momento a salada não vai ser tão benéfica a gente, porque a gente precisa de energia, até mesmo para se defender, né? Entrando no mundo dela, vamos dizer o apocalipse zumbi chegou, a gente precisa sair e tal, tem uma demanda, né? Tem aquela demanda de produção. Se tu for comer salada, velho, pra descer aqui, Não vai dar. eu acho que até o zumbi vai rejeitar a gente, porque não vai ter. É. Não vai ter essa energia toda, não sei se vai ver, Não né? vai. Mas aí, voltando a esse lado do Vitor, pô, velho, batata inglesa, né? Ela tem pouca caloria e tem pouco carboidrato nela, né? Para quem é carbofóbico, A dieta low carb, né? Que você diminui a quantidade de carboidratos que você. Dieta cetogênica, acho que é. tem a low carb e tem a cetogênica, né? Que a base geralmente é muita gordura, uma quantidade relativa ali de 25% de gordura e baixíssimo carboidrato, mas é baixíssimo quase zerando. O que é essa dieta low carb, que é bem alta assim, acho que Então, a galera busca muito, né? geralmente, uma dieta não low carb, ela tá ali mais ou menos em quantidades totais de carboidrato dentro de uma dieta, 40 a 45, tá? Por cento de carboidrato dentro de uma dieta. Abaixo disso é low carb. Low carb não quer dizer sem carboidrato, quer dizer com baixo carboidrato. Porém, não é uma estratégia que, digamos, que vai causar mais emagrecimento que as outras, tá? Isso daí não é uma coisa assertiva. Porque uma coisa assertiva no emagrecimento é que a gente precisa de uma coisa física chamada de déficit calórico. E aí a gente precisa botar um ponto. Porque, como eu falei, é físico. E como somos seres humanos, não somos só físicos, somos biológicos, somos psicossociais. E aí é que começa o vamos ver. Né? Mas a conta, assim, colocando em termos mais básicos, essa conta do déficit, né? Ela é basicamente isso, é consumir menos calorias e gastar mais calorias, é só isso? Isso. Teoricamente, sim. Na prática, na dura e crua é isso. Não, é isso. Só que muitas vezes a gente acha que comer menos caloria, não quer dizer comer menos em quantidade. A gente estava falando da densidade calórica. Você pode comer a mesma quantidade, só que mudar os alimentos. até né? mais. Até Até mais. mais. Ixi, eu como pra caramba, eu não aguento mais comer, não. Que pô. aí é onde entra comer mais, por exemplo, frutas e legumes, né? Eu acredito, né? Que tem Frutas. um baixo valor de De calorias, caloria né? baixíssima. Quase não tem, né? Acho que no mundo, assim, né? É o que menos tem, né? É o que de menos alimento, tem né? em alimento. Tipo, se a gente for ver Atualmente- aspargo, é praticamente zero. Então, para tu comer aí, vamos supor, 500 gramas, 500 calorias de alface, cara. É muito Não alface, existe, né? tá ligado? Eu como, Não no existe. almoço, tá lá pra eu comer 200 gramas de alface, pô. É muito alface, É muito pô. É alface. muito alface. E é o que ele falou, não é que você vai comer pouco, é que você vai escolher melhor o que você vai comer. Eu faço 6 refeições no dia, pô. Chega de noite, eu não aguento mais ver comida. E meu percentual de gordura tá extremamente baixo. Agora eu tô, tipo, fazendo tá remoldando agora meu plano alimentar pra começar a ter ganho de massa muscular.
Já tava tendo, junto com o emagrecimento, né? Só que agora ele aumentou um pouquinho pra ter uma eficiência melhor. Eu não aguento não, pô. A galera pensa que, tipo, vou comer esse pratinho de arroz, esse ovo aqui, e de noite eu como de novo. Pô, você Não pode... é- Pode Só que- fracionar mais. E aí você ficar sem carboidrato no seu corpo é muito ruim, né? Por conta de hipoglicemia, você tem um pico hipoglicêmico. Aí, Algo esse pra- ponto do carboidrato, sabe? Foi se criado essa cultura de não comer carboidrato, porque carboidrato engorda e não é bem por aí. É como eu falei, tipo, carboidrato, né? Aí muita gente vai dizer pizza. Caramba, pizza não só tem carboidrato, né? Tem a gordura ali do queijo, tem alguns processados e é muito rico ali em gordura. Hambúrguer. Hambúrguer acompanhado de batata e milkshake, né? A batata, mesmo que seja inglesa, frita, tá? Ela é imersa no óleo. Ela não é frita sobre o óleo. Ela é imersa. A partir do momento que ela é imersa, as quantidades calóricas daquela batata já são outra. E quando é imersa no cheddar e com a Aí, costela, um aí, pouquinho de bacon em cima, aí é que é imersa pra caramba, né? demais. E aí custa uma refeição aí de 2.500 calorias. Em que horário? À noite. O horário onde tu tem menos gasto energético, onde tu tá em repouso, onde tua digestão é lenta. Então, em miúdos, tu vai absorver muita energia e gastar pouco. Essa energia vai se acumular no teu corpo, vai virar gordura, né? Gordura. O E- corpo. E aí é que entra a mágica, tá? A gente precisa entender que não existe bom e ruim, né? Muita gente fica com medo da insulina, fica com medo do carboidrato. Só que se a gente for pegar 1 grama de carboidrato, o valor energético dela é de 4 quilocalorias. Já o valor da gordura, de 1 grama de gordura equivale a 9. Então, se a gente pega, vamos supor, em cálculos básicos, 10 gramas de gordura é 90 calorias. Vezes 10 dá 900, né? E se a gente pegar 10 gramas de carboidrato, que é 4 quilocalorias, e multiplicar por 10, dá 400. Então, por que carboidrato engorda? Isso é negativo, tá? E a redução, eu bato muito em cima disso, que a redução do carboidrato, ela é péssima pra gente. A principal fonte de energia do nosso corpo é carboidrato. A primária. Só o cérebro da gente consome 100 gramas de glicose, que é equivalente a 400 gramas de carboidrato. Só pra deixar, né, galera, clara, o carboidrato, quando ele entra no nosso corpo, ele é quebrado em glicose. Aí essa glicose, ela pode ser armazenada durante um tempo, né, que é em forma de glicogênio, ou, caso seja a longo prazo, em forma de gordura, não é isso? Então, aí vai depender, só vai suprir muito em gordura se a tua reserva hepática estiver cheia, né? E que o glicogênio muscular também já estiver ali superabundado. É tipo, pra você ter uma formação de gordura, você tem que, tipo, comer Mesmo. muita caloria, né? Tem Muita que caloria. comer muita Caloria, né? caloria para o seu corpo começar a armazenar gordura. Antes disso, ele armazena em forma de glicogênio, que é utilizado durante o dia e tal, não é isso? Durante o Isso seu mesmo. gasto de energia, né? E aí é que é importante o Vitor falar sobre isso, porque vamos lá, a minha demanda energética é diferente da do Vitor, que é diferente tua, que é o que a gente chama de taxa metabólica basal, né? Aí se tu fizer o superávit disso, vamos supor que hoje a taxa metabólica basal de Vitor seja 1.800 calorias. Se Vitor comeu 2.500 e ele não praticou nada, a gente teve um superávit aí calórico. E aí, consequentemente, isso aí vai se transformar em gordura. A longo prazo vai se transformar em gordura, né? Aí vai, Fatalmente. entendeu? Né? Agora, por que isso acontece muito nos adolescentes e nas crianças? Lembrando novamente que quando era na época da gente, a gente estava sempre praticando alguma coisa. Eu ia chutar aqui, mas tu já respondeu. Falta de atividade física, né? Falta de atividade física total. E hoje em dia existe uma trapaça muito desleal. Não, eu tô doente, não, porque eu tenho asma. Cara, tá em asma. Se fosse eu, tivesse como professor, beleza. Tenta pó de chinelo, com descanso ali de 2 a 3 minutos, vamos melhorar sua asma. Tem como fazer, né? Tem como fazer. Na verdade, hoje em dia eu não sei o que a atividade física não pode contribuir.
em qual parâmetro não pode contribuir com qualquer doença catalogada no mundo. Não sei. Covid, o aumento de pessoas que treinam, né, está relacionado à excreção de um hormônio chamado irisina, que foi o mais batido. Combate diabetes, reduz a glicemia através do treinamento de força, né? Transformando, em vez, tem pessoas diabéticas que precisam, né? Não tem a conexão da insulina para abrir a porta e aí sim entra a A glicose. glicose, é. E com o exercício físico, treinamento de força, a noradrenalina. E a adrenalina faz esse papel de abertura e retirada do açúcar do sangue. Isso. É impressionante o que o Não poder tem, não da tem atividade. perca, né? Não tem. Só ganho, né? Não existe. Ó, eu tenho isso, eu não posso praticar. Fora que você também, quando pratica uma atividade física, dependendo da atividade, você tem um certo prazer. Você libera qual hormônio? Dopamina, serotonina. Todas essas. Você tem tipo se sente realizado. Então é algo Sensação bom. de uma tarefa realizada e aí Isso, teu cérebro isso. te recompensa com esses... Serotonina, endorfina. E aí tem muita gente que faz Abaixa o cortisol também, né, do corpo, que é o hormônio do estresse, o cortisol, não é isso? assim. Isso. Dependendo abaixa da atividade, sim. Perdão. Geralmente corrida. A gente só tem a ganhar, né? E Só aí, que é engraçado o Vitor falando, porque, tipo, deve ter alguém se pensando agora. Quando eu tô praticando atividade física, eu não sinto Tô prazer, né? sentindo dor, eu tô quero sentindo- acabar logo. É aquela coisa, tipo, tu nunca fez nada, começou a fazer, teu corpo entra em adaptação. A gente tá quebrando uma coisa chamada de homeostase. Quebrou a homeostase, aí a gente vai entrar em outro platô. Foi como ele falou. Essa evolução que fez com que a gente fosse se adaptando, fosse entrando em equilíbrio, também acontece com o treino. Até chegar uma hora que seja, né, mais benéfico, mais prazeroso. E muitas vezes isso vai estar até ligado com a autoestima, vendo a mudança física e a redução de gordura. Principalmente que muitas vezes você começa a escolher suas roupas porque antes você não escolhia a roupa que te escolhia, né? No caso, pô, essa roupa aqui é melhor para mim porque ela vai esconder isso e isso. Então foi a roupa que te escolheu e não tu escolheu a roupa, né? Tem até esse viés um pouco estético que muitas vezes é demonizado, mas intrinsecamente não é. Faz parte da autoestima, né? E Faz do bem-estar do parte ser do humano. Né? processo, pô, faz parte total do processo. Então, eu não treino para estética. Também, né? Em porcentagem maior ou menor, mas também, né? Tá envolvido, né? Ali é só uma bonificação, né? É uma bonificação. Claro que dentro do teu padrão ali do que tu faz. Não vamos querer também tentar ficar com uma porcentagem de gordura ali de 6, 7%, que dificilmente você vai chegar, né? Porque você não vai estar disposto a abrir mão das coisas que precisam abrir para ter aquela porcentagem, tá? Então a gente precisa, só não precisa ficar muitas vezes recriminando isso é bom, isso é ruim. Tipo, isso cabe para mim, eu tenho um bom senso e vou querer. Isso aqui não cabe para mim, eu tenho um bom senso, tá tudo bem. A gente pode comer, tipo, em questão das gorduras que o senhor tava falando. A gente pode, tipo, comer um hambúrguer, uma pizza, só que não constantemente, né? Seria interessante ver qual seria o melhor momento para tu comer isso, né? Dentro de uma apropriação total, vamos supor, para tu comer isso, vamos fazer o dever de casa, vamos comer aquela quantidade de fibra interessante, Danone, iogurte, vamos fazer um aporte maior de proteína, porque vai estar muito relacionado ao aumento de peso com baixa ingestão de proteína de qualidade e quantidade de fibra, né? Para uma pessoa que quer emagrecer aí, geralmente a cada 100 calorias deve-se comer 15 gramas de fibra. Geralmente o pessoal não come. Até porque fibra ela não é digestiva. Ela não sendo digestiva, teu intestino tem mais trabalho. E aí a gente volta a falar sobre microbiota. E aí o que é que acontece? Tu se sente mais saciado. Por isso que quando ele vai comer 200 gramas de alface, cara, é um transtorno. É muito trabalho. O volume é muito grande.
E aí o esvaziamento gástrico se torna mais difícil. E aí o que foi que ele falou? Pô, velho, tô perdendo gordura. Por quê? Tu não tem necessidade de ficar dando pico de insulina, que insulina não é um hormônio ruim. Contudo, você fazendo ingestão de pequenas quantidades de açúcar durante o dia fracionadamente, você fica dando loop de insulina. E aí o que é que a insulina faz no corpo? Além de levar o carboidrato, glicose, ele vai levar também sódio e água. Eu tô retido, o que é que eu faço? E aí vem, quantos litros de água tu bebe por dia? 2 copos. Quantos copos de água? Quantos copos fica mais fácil? Não. Ó, eu bebo bem água, eu bebo bem água. Sabe aquelas jarras assim? Pronto. 700 ml É, mais ou menos isso. Eu bebo uma jarra. Fica no meu quarto, aí eu bebo lá. por dia? Ou mais um pouco? Não, tipo, no dia é só uma jarra mesmo. Não passa. Ou às vezes até menos. Poxa, pouquíssimo. E aí a gente começa a perceber, veja. Bebo 700, sabe? Aquela jarra. Só que a Ainda demanda não é. aí, normal, é que seja 35 ml por quilo corporal. Quantos quilos tu tem? 50 e pouco, por aí. 50 vezes... Vamos botar 55, né? Vezes 35 dá quanto? Né? Vamos fazer esse cálculo porque é muito importante. 35 vezes 55 dá 1925 ml. Então, menos 700, ela tem um déficit aí de 1 litro e 225. Que ela precisaria beber a mais Para pra tá- manter ritmo normal. Ela não bebendo essa ingestão de água, o que vai acontecer? O corpo da gente sempre vai entrar em homeostase e vai acontecer uma liberação de um hormônio chamado de vasopressina. Supressina. É o E aí, o hormônio que que vai- antidiurético, né? É, antidiurético. E Ó, o que é que ele Caiu na faz? prova, né, Clara? e aí vai fazer o seguinte, assim, ó. Ela não tá fazendo ingestão de água. O corpo vai falar, né? O cérebro, o hipotálamo, a hipófise. Ela tá tentando se matar. Qual o papel dele? Não vai se matar. Preservar. Vamos restringir a água. Vai liberar menos líquido. É isso. Total. E aí vai ficar. E isso é ruim. Isso é ruim. Porque aí vem a avalanche de coisas. Comidas açucaradas, com sódio. Só E aí o que que acontece? A osmolaridade. E aí sódio, retenção de líquido e vai inchar. Opa! Hipertensão. Coitada de Clara, 15 anos, hipertensa. Drástico. É normal, isso é normal, tá acontecendo? Como é que é? Demais. Em adolescente. É. Ó, da pandemia pra cá, 2 anos, eu já peguei 3 alunos na mesma faixa etária. Praticamente todos têm os mesmos hábitos. Videogame, né? Muito preso em casa, computador. 110 quilos. É uma pena porque com 15 anos eu lembro eu jogava bola de manhã, tarde e noite. De manhã, de tarde e noite era um gás, treinava jiu-jitsu, chegava 1 hora e meia em casa. Né? Então é difícil. Por quê? Porque já vai desencadeando, ó, obesidade, sobrepeso, já vem pressão arterial e, consequentemente, doenças do coração, que é a doença que mais mata no mundo. Covid matou muito, coração matou muito mais. Garanto. Né? Então, o sobrepeso vai muito de encontro a isso. Então, vê que é uma avalanche, E é cara. importante falar, assim, que não é sobrepeso por sobrepeso, né? Assim, porque cada pessoa tem um biotipo diferente, né? Mas aí, o sobrepeso, quando ele vem com essa série de circunstâncias, com Pior. certeza é prejudicial para a saúde, né? Pô, foi até bom tu falar nisso, porque veja só, realmente sobrepeso por sobrepeso, eu estaria hoje em sobrepeso. Estou aí mais ou menos em 13% de gordura, tenho 87 quilos, 1,73 m. Meu IMC está elevado. Eu me enquadraria em IMC, né, que não é muito válido para pessoas que fazem, praticam musculação, Isso. por conta do aumento da densidade de massa óssea também, muscular, essa diferença. Contudo, Edson, o que é que acontece? O coração ele precisa manter o trabalho dinâmico para dar sustentação de fluxo sanguíneo para o corpo todo, independente se é gordura ou se é massa muscular. Então, você, meu amigo que está aí com um peso, está com a massa muscular muito alta, faça aeróbio.
tá? Fortaleça o coração, fortaleça a dinâmica, porque se a gente for ver aqui, a pessoa que está sedentária, o coração está batendo mais batimentos por minuto do que a minha ou a de Vitor, porque a gente treina, né? A minha frequência vai estar aqui 70, É por 66. aí. Então, tipo, Uhum. todo mundo E até em estabelecido. atividade a frequência cardíaca não sobe tanto, né? Não sobe tanto, tipo, minha frequência cardíaca puxando peso ali, supino, 70 quilos no total, quando eu vou ver, 120. É por aí. Então, tipo, o coração faz Nada essa de. demanda. Agora imagine subir esse lance de escada aqui, uma pessoa com 120 quilos. Caramba, vai chegar aqui, velho. Então imagine um trabalho mecânico. Chega uma hora que o corpo vai entrar em homeostase e vai dizer, ó, não dá, desliga ele. Aí, pum, apagou. Aí depois a pessoa, o que foi que aconteceu? Não, velho. Primeira coisa que o médico faz é, claro, medicamento, né? Porque é uma situação ali aguda. Você precisa se exercitar. Você precisa comer melhor. Você precisa comer melhor. Você precisa comer industrializados bem menos. Como, mas vai regredindo, cara, né? Precisa reduzir tudo isso. Então a gente vê a dinâmica que foi criada até chegar a esse ponto. Hoje tem 15 anos, né? E aí dá até para falar um pouco mais da área de Vitor quando a gente fala qual é o bioma, né? Qual a construção de Clara como ser humano. O que é que está sendo criado para ela agora? Para que justifique que ela não fique com sobrepeso e obesidade na vida adulta. Tem que ser pensado nisso. Porque eu tenho alunos, recentemente eu tenho uma aluna que eu acompanho há 4 meses, 42 anos, ela fez bariátrica, é um sucesso, eu falo para ela, tu é mais atleta do que muita gente hoje em dia. 41 anos, sedentária. Ela olhou para mim e falou, a Carol, né, de 30 anos, não acreditaria o que eu tô fazendo hoje. Cara, isso aí, eu me emociono. Porque a realização e a transformação, cara, não é do físico. É da autoconsciência que foi gerada a ponto de mudar. Uma mudança de vida, né? Absurdo. São coisas que a gente acha que é besta. Porque o estado da gente não coopera para ter uma dificuldade de subir escada, cara. Tá? Então, é pesado. Pesado. Se fala muito sobre fome e tem muita fome no mundo, tem muita fome no Brasil, mas o grau de obesidade é de 2 milhões de obesos. Quantas pessoas estão relacionadas a isso aí? Tem uma coisa interessante também, Alberto, que é assim. é- tem a questão de você comer menos e mesmo assim ter o sobrepeso, não é isso? Isso mesmo, tem. E Eu já essa vi algo relacionado relação, sobre. essa relação tá muito ligada, né? Não vou me deter agora na doença chamada de hipotiroidismo, mas sim o seguinte, justamente na quantidade de comida o que é que tu tá comendo, Você entendeu? pode. Assim, Porque assim, geralmente quando a gente imagina uma pessoa que tá com sobrepeso, a gente imagina que ela come muito, que ela come 2, 3 vezes mais que a gente. E assim, que tem um. isso. Enfim, tem um padrão, outro padrão. Mas aí não é a quantidade necessariamente, né? Às vezes a pessoa come muito pouco, mas come coisas, né? Que tem muita, Vamos muita supor gordura. que a pessoa tá comendo ali feijão, arroz pouco, onde não deveria, né? Às vezes nem come, né? Baixa densidade, às vezes não come, realmente. Baixa densidade, acha que aquilo ali comer pouco e é o que ela deve comer pouco. Mas come um hambúrguer, cara. Entendeu? Come coisas com uma carga altíssima glicêmica, altíssima em horários indevidos. Pode ver à noite. Pronto. Meio-dia, a gente pode ir ali, perto do Parnamirim, Parque da Jaqueira não, Padaria Jaqueira, tem uma McDonald's ali. Toda vez eu passo por ali, ver a quantidade de adolescente que tá indo comer ali agora. É um absurdo de gente. Tô dizendo que você não deve comer McDonald's, não. Mas se tua rotina
é de regra comer McDonald's de segunda a sexta, amigão. E final de semana, claro. Tu vai comer uma lasanha, tu vai sair com a tua família. Não foi o final de semana, não. Fora que comeu de manhã, que comeu na hora do almoço isso. Teve a demanda de manhã da correria de Clara com a mãe. Não comeu bem novamente. Então aí tu vai ver um loop, né? Não, eu só tô comendo 4 bolachinhas. Eu tiro isso muito pela minha mãe. Eu disse, mãe, é melhor comer um pão, tá? Que é a mesma quantidade calórica Minha e mãe ainda faz isso. menos Minha mãe faz nutritivo. isso. Minha mãe faz isso. Eu já falei pra ela também. Cara, é um absurdo. Eu como menos, Everton. Quando eu convido minha mãe pra ir em casa no final de semana, cara, ela se transforma. Tem lá o refrigerante. Menino, tu personal e disse, isso aqui é a minha exceção. Isso aqui não é uma regra dentro de casa. Opa. Então aí a gente já começa a estabelecer que o refrigerante não é ruim. Uma coisa que eu vejo muito é a venda de produtos fit, né? Os produtos fit, ele tem um grande problema, que às vezes ele tem até um valor calórico maior do que um produto que você poderia comer normalmente e até comeria um pouco mais, ao contrário do produto fit, porque leva o nome fit, vem de grãos e... A indústria, ela pega pesado com isso, né? Tipo, espero que a gente não receba um processo. Eu não vou falar nome, não. Não. Mas tem um biscoito fit que é a mesma coisa de comer o treloso. Eu preferi o Eu treloso, prefiro sinceramente. treloso também. Eu preferi o treloso com a coca, tava ótimo. Por aí, né? Porque a quantidade calórica é a mesma. Não muda nada. E nem recheio tem isso. Aí é uma questão mercadológica que as empresas se apoderam do movimento e da ideologia para vender, né? E aí, quando a gente. É muito interessante. Não sei hoje em dia, mas eu lembro que na minha época, eu acho ali na 4ª série, a professora de ciências, porque ainda não é biologia, né? Ela falava sobre a tabela nutricional. Aí, não custa muito. Geralmente no meu Instagram eu mostro algumas diferenças absurdas, né? Aquele chocolate que em inglês é, novamente, né? O bis. Ele, tipo, se tu for ver ali, ele não é um chocolate. Ele é sabor chocolate. Isso é muita diferença. O que tem de gordura hidrogenada naquele ali, velho, meu amigo. Então, e aí saiu da dieta. Nossa, aí só foi um chocolatinho, uma caixa de bicho. 800 calorias. Pode crer. Entendeu? Então, pega ali, vê a quantidade de ingredientes, vê o que tem de ingredientes que seja benéfico. E benéfico, o que eu falo é no sentido de o que é que tu vai precisar naquele momento. É que nem tu vestir uma roupa, né? Todo mundo veio aqui adequadamente para isso aqui. Se a gente fosse no shopping, com certeza a gente estaria de outra forma. Se fosse a praia, outra forma. A mesma coisa é a alimentação. Se Vitor tá comendo no pré-treino dele, todas as refeições, pré-treino de Vitor, com certeza deve ser rico em carboidrato. As pós, geralmente vai estar fracionado mais gordura, que tem que ter, não precisa zerar, mas tem que ter ali geralmente de 10 a 15 no volume total de gordura dentro da dieta. Aí tem proteína, aí tem fibra para dar saciedade durante o dia, o cara tá na rotina de sala de aula, tem certos estresses e tá comendo muito e tá perdendo gordura, né? E aí vem a fome física e tem a fome emocional. Quando eu falei que tem gente que come escondido, né? Muitas vezes ali é a fome emocional, né? O Vitor chegou e falou, caiu na prova. Isso já gera uma Podia dar uma tensão, agonia. né? Dá uma agonia. A pessoa, aí, sobre estresse, cortisol aumentou. Aqui Comer. agora, ó. Comeu, aí... Passou. Véi, nunca vi ninguém comendo um pote de sorvete chorando. Assim, que seja levado que esse pote de sorvete não foi por nenhuma quebra de relacionamento. Dor de cotovelo. Mas, pô, altamente palatável. Eu fiquei na prova, brincadeira. Ó. Calma. Ó, se eu comer um potão de sorvete, não que eu tenha comido, Não, claro. nem nada do tipo.
pode gerar alguma substância diferente na minha alimentação, nos carboidratos e etc. O pote de sorvete. Tipo, vai acabar com a tua desbiose, né? Intestinal. Porque, Tipo assim, se eu tô numa dieta, sim. aí, tipo, fugi da dieta e comi um pote de sorvete. Esse pote não é aquele de problema. 1 litro, 2 litros, não. Não, aquele quadrado grandão assim. É, de 1 litro. Isso tudo. Sim. Caramba, então, tipo, botou a dieta pra baixo. Agora, vamos supor que tu pegue ela e coloque menos quantidade. Não seria tão Menos quantidade. mais interessante? Seria, sim. Né? Everton, eu não consigo fazer isso. Então você já compra dessa forma. Em vez de comprar o pote, compra fracionado. Por quê? O corpo da gente não gosta de demanda de tarefa. Dificilmente tu vai sair da tua casa, apesar que hoje em dia tem os aplicativos, tu vai sair de casa e ir no supermercado. Véi, já passou a vontade. Entendeu? Então, quem hoje que tá vendo esse vídeo quer melhorar a comer fruta se nunca comeu? Faz o seguinte, faz pelo menos a contenção de danos. Sempre pedia uma pizza grande, começa a pedir uma média. Automaticamente tu já vai estar aí, já divide com alguém, né? A contenção de dano hoje é até mais benéfica do que uma mudança estrutural de uma hora para outra, que foi o que os meninos estavam comentando, né? Essa transformação de uma hora para outra chega a um determinado momento, não fica sustentável. A melhor dieta qual é? Aquela que você consegue seguir. Isso. Aquela que você, o Vitor, está disposto a seguir. E ele está se conhecendo. Vê que legal. 180 gramas de arroz integral para 500 gramas. A primeira coisa que o Vitor falou, não aguento. Né? É, mas não é seguir a dieta só de besteira, tá? Não é só seguir essa dieta. A minha alimentação é todo dia o quê? Salgadinho, miojo, coca. Salgadinho, miojo, coca. Não é seguir isso. É tipo, um exemplo. Comer mais coisas que são nutritivas. Não só vegetais, nem carboidratos. Pode, tipo, um exemplo. Eu como em uma semana um miojo. Não, é. Todo dia um miojo, miojo, miojo. Chegar, mudar meu negócio e comer, tipo, um miojo só na sexta. Isso ajudaria, não ajudaria? É o começo. Né? Muito, Já é um começo. muito. É Ó, o começo. Então vamos fazer o seguinte. Tu se movimenta de alguma forma hoje? Sim. Tu pratica alguma prática esportiva? Quando nas sextas eu. Tá ligado o canal? Sim. Pronto, a gente vai correr pelo canal. Na sexta vai eu, minhas amigas e a mãe dela. Pronto, pra correr lá, pra se exercitar. Pronto, já é uma forma. Agora, seria bom a gente pegar as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que equivalem a 75 minutos de atividade física. E atividade física é diferente de exercício físico, tá? Durante a semana. Então, tu poderia fracionar isso mais vezes também. Entendeu? Em questão, a gente pode até conversar aqui. O que é que tu come de manhã? De manhã, pão com manteiga e um café. Então, lembra que eu falei que geralmente sobrepeso vai estar muito relacionado a baixo consumo de fibra e o baixo consumo de proteína. Proteína vai gerar saciedade e é termogênico também. Termogênico na função de provocar justamente a saciedade. Não que vai derreter gordura, oxidar ou fazer lipólise. E aí a gente vê, né? Carboidrato com uma quantidade ali relacionada à gordura. Então, é um café que a gente pode dizer que é pobre nutricionalmente. E aí, logo depois? Logo depois Na É o escola. lanche, é o lanche, é o na lanche. escola, no lanche. No lanche eu como uma coxinha e uma Pepsi. Uma guaranazinha. E aí a gente passa para, com certeza, um produto que é imerso no óleo. E aí, justamente, eu falei sobre isso. É muito normal, sabe? Quando a gente pega artigo científico para ler e comentar sobre a obesidade. Agora, vê que essa prática de Maria Clara, quantos anos? 13. 13. Imagine que essa prática vem sendo fomentada aí desde os seus 8 anos de idade. Mãe de Maria Clara, quando chegar em casa, não bata nela e faça ela comer frutas e verduras. Porque ela não vai.
Principalmente se você, mãe de Maria Clara, pai de Maria Clara, Não, pô. não comer. Né? O antecessor a mim que estava aqui, né? Ele falou, ó, tu recicla? Não. Por que não? Porque teu pai não recicla. Ponto. Eu tenho isso em casa, né? Eu tenho 3 filhas e minha esposa, ela tira cebola quando eu peço pizza. Cara, quem que tira a cebola da pizza, né? Tipo, eu nem vejo como, boto pra dentro. Minha filha, que tem 5 anos, faz a mesma coisa. Eu não gosto de cebola. Ela nem experimentou. Então, vê como a gente tá no automático, né? Quando eu perguntei, o que é que tu come? Tá no automático. A automaticidade gera a gente também a levar isso. Beleza, não tem problema. Se identificou que tá no automático, vamos colocar uma nova função no automático. Vamos comprar o sorvete menor. Vamos comprar só 6 miojos que tu come. Vamos comprar 3. Vamos fazer um déficit do miojo de 2. E aí, como é que tá? Na primeira semana vai bater aquela abstinência. Por quê? Tá no automático. O teu organismo ele já espera que seja fornecido aquilo ali para tu, né? Eu digo a tu hoje, se a gente retirar, se tua mãe te deixar de castigo e tirar o teu respirou fundo, Faz isso não, retirar faz isso não. o teu celular, caramba, velho, o mundo para tu acabou. O mundo acabou. Imagine, tipo, eu pegar ela, feijão, arroz, legumes, salteado ali, brócolis, véi. Aí eu tenho 3 filhas. A mais novinha. Eu tenho um vídeo dela pegando brócolis e fazendo assim, ó. Cara, é um absurdo, eu disse. Não. Eu disse, essa daqui eu vou criar da forma que eu quero. Essa daqui tem que ser assim, ó. Everton não come biscoito. É o que mais come, velho. Come também. Come tudo. Ele falou. A diversificação do ambiente proporciona o quê? Melhoria total, pô. A gente é um bioma. Eu sou um bioma, ele é um bioma, ela é um, a Jean é outro, o pessoal ali é outro, né? Então a gente precisa encarar isso e respeitar a individualidade. É por isso que é bom você sempre ter um acompanhamento profissional, porque o que você vê muito é a galera, pô, faz o meu treino na academia que ele é o milagroso. Aí tá lá você correndo 40 horas na esteira, não faz musculação, né, que eu acho que eu posso falar, mas se eu tiver errado me corrija. Não, O que faz você perder gordura, diminuir a sua densidade de gordura, é mais a musculação do que o exercício aeróbico, né? Isso porque você vai criar músculo e músculo ele demanda uma alta quantidade de energia, né? Isso? Alguma coisa assim, né? também vai alterar ali a taxa metabólica basal, não tão significativamente a ponto vamos dizer, de fazer tudo isso. Vamos supor, a massa muscular, ela tem